Alguns nomes e detalhes nesta história foram alterados para preservar o anonimato e a confidencialidade. Nem todas as fotografias são da cena real. No dia 21 de agosto de 2016, às 5 horas e 40 minutos da manhã, o motorista de caminhão madeireiro James Harrison estava viajando na rodovia 212, conhecida como rodovia Beartooth, perto da cidade de Silvergate, Montana. Uma espessa neblina matinal cobria a estrada, limitando a visibilidade a algumas dezenas de metros. Harrison reduziu a velocidade quando avistou uma sombra estranha em seus faróis, movendo-se para a direita através do canteiro central. Era uma mulher. Ela estava andando descalça, com as roupas reduzidas a trapos enlameados e a pele coberta por uma camada de sangue seco e sujeira. Quando o motorista parou o caminhão e correu até ela, a mulher não respondeu à sua voz. Ela o encarou com um olhar vidrado, tremendo de frio, embora a temperatura estivesse em torno de 50 graus Fahrenheit. James notou que a mão direita da senhora estava cerrada em um punho com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela estava segurando algo preto, como uma pedra ou um pedaço de plástico. Mais tarde, quando os paramédicos tentaram abrir os dedos da senhora para inserir um soro, perceberam que se tratava de um navegador GPS portátil Garmin. A tela do aparelho estava quebrada e o estojo emborrachado estava coberto de manchas marrons, cuja origem só seria conhecida mais tarde. O nome da senhora era Tiffany Miller, e ela era a única testemunha do que aconteceu nas profundezas do Parque Nacional de Yellowstone. Ou assim ela queria que todos pensassem. A história que mais tarde abalaria 3 estados começou em um dia quente de agosto, quando nada parecia pressagiar problemas. No dia 13 de agosto de 2016, por volta das 16 horas e 30 minutos, um SUV Ford Explorer prata com placas de Montana cruzou a fronteira da cidade de Gardiner. Essa pequena cidade, localizada na entrada norte do Parque Nacional de Yellowstone, é o último reduto da civilização antes da vasta região selvagem. O carro era dirigido pelo arquiteto Richard Miller, de 31 anos, com sua esposa, Tiffany, de 28 anos, sentada ao seu lado. De acordo com o cartão de crédito, às 17 horas e 15 minutos do mesmo dia, o casal fez o check-in no Elk Antler Lodge Motel. A recepcionista, uma senhora de 50 anos, chamada Sarah Jenkins, testemunharia mais tarde à polícia. Ela se lembrava do casal porque eles pareciam um exemplo perfeito de turistas felizes, sorridentes, calmos e empolgados com a viagem que estava por vir. Jenkins observou que Richard estava perguntando detalhadamente sobre as condições das estradas na parte leste do parque, enquanto Tiffany olhava as lembranças no saguão. Essa foi a última vez que eles foram vistos em trajes civis e na segurança de seu quarto de hotel. No dia 14 de agosto de 2016, às 7 horas e 40 minutos da manhã, as câmeras de CCTV de um posto de gasolina de Gardiner capturaram Richard Miller enchendo o tanque de seu carro e comprando 2 cafés grandes e um pacote de água. Exatamente 1 hora depois, às 8h45, o SUV deles parou em um estacionamento de cascalho no início da trilha de caminhada Slow Creek. Localizada no coração do Lamar Valley, a área é conhecida por suas vistas panorâmicas e alta concentração de vida selvagem, incluindo bisões e ursos pardos. O procedimento de registro foi impecável. No livro de registro de visitantes, que fica em uma caixa de metal especial no início da rota, há uma entrada feita pela mão de Richard. Ele indicou a data, 14 de agosto, o horário de partida, 9 horas e 00 da manhã, o número de pessoas, 2, e o destino, acampamento número 2 Exum. A data de retorno estava claramente marcada, 16 de agosto de 2016. Era um plano ambicioso, mas bastante viável para os caminhantes preparados. Uma longa caminhada pelas profundezas do deserto com 2 noites ao ar livre. As 48 horas seguintes se passaram em silêncio. O mundo continuou como sempre, com turistas tirando fotos de bisões, guardas florestais patrulhando as estradas e o Ford Explorer da família Miller parado no estacionamento, coberto por uma camada de poeira. O alarme foi acionado no dia 16 de agosto, às 18 horas e 30 minutos. De acordo com o protocolo, um patrulheiro verificou o estacionamento e encontrou um carro cujos proprietários já deveriam ter retornado.
Os telefones de Richard e Tiffany não atendiam. Não havia cobertura de celular nessa parte do parque. O guarda florestal deixou um aviso padrão sob o limpador de para-brisa do carro, sugerindo que os turistas poderiam ter se atrasado devido ao cansaço. No entanto, quando o carro ainda estava lá, às 7 horas da manhã do dia 17 de agosto, e os Millers não tinham entrado em contato com seus parentes, a situação se tornou crítica. Às 8 horas e 15 minutos, as duas pessoas foram oficialmente dadas como desaparecidas e um protocolo de busca e resgate foi iniciado. A escala da busca que se desenrolou no Lamar Valley não tinha precedentes naquela época. Um helicóptero de busca de Bozeman levantou voo às 10 horas da manhã. 3 equipes de cães e um grupo de 20 socorristas profissionais trabalharam em terra. A situação foi agravada pelo clima. Por volta do meio-dia de 17 de agosto, o céu ficou encoberto por nuvens de chumbo e a temperatura despencou de 80 para 45 graus Fahrenheit. Uma chuva fria começou a cair, transformando os caminhos de terra em uma lama viscosa e, pior, lavando impiedosamente todos os rastros. Os adestradores relataram que os cães captaram o cheiro no início da trilha, mas o perderam 3 quilômetros depois, perto de um riacho inundado. A chuva estava destruindo o cheiro mais rápido do que os socorristas conseguiam se mover ao longo da rota. A visibilidade caiu para 50 metros, tornando o apoio aéreo quase impossível. Mesmo assim, as equipes terrestres continuaram a chegar a um acampamento de 2x1 a 8 milhas de distância. Às 14 horas e 40 minutos do dia 18 de agosto, o segundo dia de busca ativa, a equipe avançada de guardas florestais finalmente chegou ao local do suposto acampamento. O que eles viram levantou mais perguntas do que respostas. Uma barraca laranja estava em uma pequena clareira cercada por uma floresta densa. Ela foi montada profissionalmente, as estacas foram firmemente fincadas no chão e a barraca foi esticada perfeitamente reta. A tenda foi inspecionada com o máximo de cuidado, como se fosse uma cena de crime. Ela estava vazia por dentro. A ausência de pessoas no acampamento no meio do dia não era surpreendente, mas o conteúdo da barraca chocou os pesquisadores experientes. Os sacos de dormir haviam desaparecido. Isso poderia indicar que os turistas haviam empacotado parte de seus equipamentos e ido embora. Mas outras coisas ainda estavam lá, e sua lista não se encaixava em nenhum quadro lógico. No bolso interno da barraca havia um inalador de asma Ventolin. De acordo com os registros médicos obtidos de seus parentes, Richard Miller sofria de asma e nunca se separava de sua medicação, especialmente durante a atividade física nas terras altas. Deixar o inalador na barraca e ir para a saída radial teria sido uma negligência fatal para ele. Além disso, havia um estojo de proteção no canto com 2 lentes de câmera profissional, cujo custo total ultrapassava $4.000. Um fotógrafo do calibre de Richard dificilmente deixaria esse equipamento sem supervisão na floresta selvagem. Nenhum sinal de luta, sangue ou tecido rasgado foi encontrado dentro ou ao redor da barraca. A chuva havia lavado as macas de sapatos, transformando o chão ao redor do acampamento em uma bagunça lamacenta. Os socorristas vasculharam a floresta em um raio de 1,5 km do acampamento, usando termovisores. Mas a vegetação densa e o terreno difícil anularam todos os esforços. A floresta estava em silêncio. No dia 20 de agosto, 6 dias depois que Richard e Tiffany entraram na floresta, a esperança de encontrá-los vivos começou a se esvair rapidamente. O chefe da operação de busca foi forçado a tomar a difícil decisão de mudar a busca para uma fase passiva. Isso significava que o vasculhamento em larga escala da área foi interrompido, e as forças se concentraram em verificar pontos individuais e analisar os dados obtidos. Uma história começou a dominar a imprensa local e os relatórios do National Park Service, um ataque de predador. A área de Slough Creek é conhecida como território de ursos pardos. Os especialistas especularam que o casal poderia ter se deparado com uma ursa fêmea com filhotes, e o predador, protegendo seus filhotes, atacou os turistas e depois arrastou os corpos para o fundo da floresta. A ausência de sacos de dormir foi explicada pelo fato de que o urso poderia tê-los arrastado com as vítimas, ou os próprios turistas os levaram, tentando arrumar um abrigo temporário depois de serem feridos. A versão parecia lógica e conveniente,
A natureza é cruel, e essas tragédias, embora raras, acontecem. No entanto, um dos guardas florestais que inspecionou a barraca anotou em seu relatório um detalhe que o assombrou e que a gerência decidiu não tornar público. O zíper na entrada da barraca estava fechado por dentro, mas havia um corte bem nítido e pouco visível na parte inferior do tecido, com cerca de 10 centímetros de comprimento, feito por algo muito afiado. Não parecia uma garra de urso. Parecia que alguém queria dar uma espiada discreta no interior antes de entrar. O dia 21 de agosto de 2016 começou para o povo do condado de Park, Wyoming, com uma espessa neblina antes do amanhecer que envolvia as passagens das montanhas. Fazia exatamente uma semana desde que o SUV prateado dos Miller havia sido filmado pela última vez em um posto de gasolina, e 6 dias desde o retorno programado. Enquanto as equipes de busca no Lamar Valley dobravam suas barracas, admitindo a derrota para as forças da natureza, os acontecimentos se desenrolavam a dezenas de quilômetros de distância, em uma das estradas mais perigosas dos Estados Unidos. A Estrada 212, conhecida como Beartooth Highway, é considerada uma obra-prima da engenharia, mas também é um verdadeiro desafio para os motoristas. A estrada sinuosa se eleva a uma altitude de mais de 3.000 metros, cortando rochas e prados alpinos. Às 5h40 da manhã, um caminhão pesado de madeira, dirigido por James Harrison, de 50 anos de idade, trafegava por essa estrada, em direção à cidade de Silvergate. O motorista, que dirigia há 30 anos, conhecia todas as curvas da estrada e dirigia com confiança, apesar da visibilidade limitada. De acordo com o testemunho posterior de Harrison no relatório da polícia, a visibilidade naquela manhã era de menos de 15 metros. A luz dos potentes faróis do caminhão atingiu uma parede branca de neblina, revelando apenas o asfalto molhado e uma linha divisória amarela. Foi essa faixa que se tornou um ponto de referência para a figura que apareceu de repente na frente do capô da máquina de várias toneladas. Harrison pisou fundo nos freios. O sistema pneumático do caminhão de extração de madeira emitiu um apito agudo, as rodas travaram e a máquina pesada guinchou, parando a apenas alguns metros do obstáculo desconhecido. O motorista saltou da cabine, com a lanterna na mão, pronto para ver um cervo ou alce abatido, uma visão comum nessas regiões. Mas o feixe da lanterna tirou a silhueta de uma pessoa da escuridão. Era uma mulher. Ela estava no meio da estrada, na pista dupla e sólida, e nem sequer recuou diante dos freios estridentes e dos faróis ofuscantes. Sua aparência era tão horrível que Harrison disse que congelou por um momento em estado de choque. As roupas da senhora tinham se transformado em trapos imundos, com buracos que mostravam seu corpo, que estava azul por causa do frio. Ela estava descalça. Seus pés estavam machucados a ponto de sangrar. A pele de seus pés parecia uma ferida contínua, coberta de sujeira e cascalho fino. Essa era Tiffany Miller. No entanto, essa criatura emaciada era irreconhecível como a turista sorridente que havia comprado café no Gardner's uma semana antes. Seu cabelo estava bagunçado, seu rosto estava coberto por uma grade de arranhões e hematomas, e seus lábios estavam rachados devido à desidratação. Mas o mais assustador era seu olhar. Ela olhava através do motorista, através dos faróis, para o vazio. Mais tarde, os médicos chamariam esse estado de estupor catatônico, uma reação defensiva da psique ao estresse extremo. Harrison jogou sua jaqueta sobre ela e tentou falar com ela, mas a mulher não respondeu a nenhum som. Ela permanecia como uma estátua. Apenas um leve tremor mostrava que ainda tinha vida. O motorista imediatamente entrou em contato com o despachante pelo rádio, pedindo ajuda. A equipe de paramédicos mais próxima estava na cidade de Cook City, a apenas alguns quilômetros de distância. A equipe da ambulância, composta por Sarah Thompson e Michael Reed, chegou ao local às 6h15. Eles imediatamente começaram a examinar a paciente. Seu pulso estava fraco, sua pressão arterial estava criticamente baixa e sua temperatura corporal havia caído para 92 graus Fahrenheit, indicando hipotermia grave. Tiffany não resistiu a ser colocada em uma maca. Seu corpo estava anormalmente tenso, seus músculos estavam petrificados. Durante o exame, Sarah Thompson notou a mão direita da senhora. O punho estava cerrado com tanta força
que os nós dos dedos ficaram brancos e pareciam prestes a romper a fina pele de pergaminho. A paramédica tentou abrir os dedos para ter acesso às veias para inserir o catéter, mas a mão da senhora parecia feita de ferro. Era um espasmo que geralmente ocorre em alpinistas ou vítimas de afogamento. Uma tentativa reflexiva de se segurar para salvar a vida. Michael Reed ajudou sua colega, estendendo gentilmente um dedo de cada vez. Pela primeira vez, Tiffany emitiu um som, um gemido baixo e rouco, não de dor, mas de falta de vontade de soltar o que estava segurando. Quando sua palma finalmente se abriu, um pequeno objeto caiu sobre o lençol da maca. Era um navegador GPS portátil Garmin iTrax. O aparelho parecia ter passado por um inferno. Seu corpo amarelo emborrachado estava escurecido pela sujeira, e o vidro protetor da tela estava coberto por uma espessa rede de rachaduras, tornando a imagem quase ilegível. No entanto, a luz verde na lateral ainda estava piscando, indicando que o dispositivo estava ligado e ainda funcionando, registrando coordenadas mesmo na ambulância. Mas não foi o estado dos componentes eletrônicos que chamou a atenção dos médicos. Sarah Thompson, que já viu muitos ferimentos em seus 10 anos de trabalho nas montanhas, congelou ao olhar para o dispositivo. Os botões do navegador, suas laterais com nervuras e a tampa traseira estavam cobertos por uma substância escura e espessa, que já havia secado e corroído a textura do plástico. Não era apenas lama ou graxa. O dispositivo estava coberto de sangue cozido, demais para um simples arranhão ou um nariz quebrado. O sangue preencheu os espaços entre as teclas do joystick e congelou em uma crosta escura na tela. Os paramédicos trocaram olhares preocupados. Eles colocaram o paciente no carro e ligaram a sirene, indo para o Centro Médico Regional em Cody, Wyoming. No caminho para o hospital, Sarah Thompson deu outra olhada nas mãos de Tiffany. As palmas das mãos tinham escoriações consistentes com a queda em pedras, mas não havia cortes profundos que explicassem a quantidade de sangue no navegador. O sangue no dispositivo que ela estava tão desesperada para proteger não pertencia a ela. Tiffany Miller havia retornado da floresta sozinha, mas trouxera consigo uma testemunha silenciosa que sabia mais do que ela poderia dizer. E essa testemunha ainda estava em ação, registrando cada segundo de sua jornada. Amigos, antes de continuarmos a mergulhar nos detalhes dessa história arrepiante, peço aos senhores que se inscrevam no canal, deixem um comentário abaixo deste vídeo e curtam-no. Seu envolvimento ajuda os algoritmos do YouTube a promover o vídeo para que o maior número possível de pessoas possa ver esse caso confuso. Obrigado pelo apoio dos senhores. Em 22 de agosto de 2016, exatamente um dia depois de ter sido encontrada na rodovia, Tiffany Miller recuperou a consciência em uma enfermaria do Centro Médico Regional de Cody. Seu estado de saúde havia se estabilizado, embora os médicos ainda notassem uma grave exaustão física e emocional. 2 policiais estavam de plantão na porta de seu quarto, e os repórteres se aglomeravam no corredor, impedidos pela segurança do hospital. Todos estavam esperando por uma coisa, que a única testemunha falasse. Às 10 horas da manhã, o detetive Mark Golden, do gabinete do xerife do condado de Park, e a agente especial Sarah Vance, do Departamento Federal de Investigação, entraram na sala. A primeira entrevista durou quase 4 horas, com intervalos necessários para que a vítima descansasse. A história de Tiffany, gravada em um ditafone, foi tão detalhada e horripilante que até mesmo investigadores experientes sentiram frio ao ouvir sua voz baixa e rouca. De acordo com Tiffany, o erro fatal ocorreu no segundo dia da caminhada, em 15 de agosto. Por volta do meio-dia, ela e Richard decidiram sair da trilha oficial de Slow Creek. Richard, um fotógrafo entusiasmado, notou um pitoresco riacho sem nome que descia a encosta do desfiladeiro e queria tirar algumas fotos exclusivas longe das rotas turísticas. Eles percorreram cerca de 1,5 km na floresta, quando sentiram cheiro de fumaça. Quando chegaram a uma pequena clareira escondida atrás de uma parede de abetos densos, depararam-se com o que Tiffany descreveu como um acampamento ilegal. Não era uma barraca para turistas, mas uma estrutura imunda de lona e galhos com ossos de animais e pilhas de lixo espalhadas ao redor. Antes que o casal pudesse se retirar, o proprietário do acampamento apareceu por trás das árvores. Tiffany descreveu o agressor como um homem branco de 50 ou 60 anos,
com barba grisalha e desgrenhada e um olhar de louco. Ele usava uma velha camuflagem militar que parecia não ter sido lavada por meses. Estava segurando um rifle de caça com mira telescópica. Ele não permitiu que eles dissessem uma palavra, apontando imediatamente a arma para Richard. O homem se comportou de forma irregular, gritando acusações de que eles eram espiões do governo que tinham vindo para tomar suas terras e sua liberdade. Na mira de um rifle, ele obrigou o casal a largar as mochilas e caminhar à sua frente para o interior da floresta. Tiffany relembrou que eles caminharam por várias horas em um terreno acidentado, tropeçando e caindo, mas o homem continuava a incentivá-los com golpes da coronha do rifle. À noite, chegaram a um barranco profundo com encostas íngremes. Lá, o sequestrador amarrou suas mãos atrás das costas com amarras plásticas ásperas e as prendeu a troncos de árvores a alguns metros de distância. A tragédia culminou, de acordo com Tiffany, na madrugada do dia 17 de agosto. Richard, que havia tentado amassar o plástico contra a casca afiada de um pinheiro durante toda a noite, conseguiu soltar as mãos. Quando o sequestrador se retirou para os arbustos, provavelmente para se aliviar, Richard sussurrou para a esposa: "Eu vou segurá-lo. Corra para a estrada e não olhe para trás." Tiffany disse aos investigadores que viu seu marido atacar o maníaco armado com as mãos nuas. Ela ouviu os sons de uma luta e o grito do sequestrador. Aproveitando o momento, ela subiu correndo o barranco, rasgando o rosto nos arbustos espinhosos. Ela não havia corrido mais do que 100 metros quando um tiro alto soou atrás dela. Imediatamente depois, ela ouviu o grito de Richard, cheio de dor, que foi interrompido abruptamente. Em seguida, houve silêncio. A senhora afirmou que não se lembrava há quanto tempo estava correndo. O medo a impulsionou, forçando-a a ignorar o cansaço e a fome. Durante 5 dias, ela vagou pelas florestas, escondendo-se em buracos e sob as raízes das árvores, com medo de que o caçador estivesse em seu encalço. Ela bebeu água de poças e comeu bagas, sem saber se eram comestíveis. Foi apenas por milagre que ela conseguiu chegar à rodovia, onde foi apanhada por um motorista de caminhão madeireiro. Com base no depoimento da senhora, um desenhista da polícia imediatamente fez um retrato falado detalhado do suspeito. O retrato de um homem com olhos loucos e barba grisalha foi mostrado em todos os noticiários naquela noite. A imprensa imediatamente lhe deu um apelido: o Caçador de Wyoming. A história teve um efeito bombástico. Houve um verdadeiro pânico nos estados de Montana e Wyoming. Os moradores das cidades de Gardner, Cook City e Silvergate começaram a comprar armas e munição em massa para a autodefesa. A temporada de turismo estava ameaçada de ser interrompida. As pessoas cancelaram reservas de hotéis e excursões. Os guardas florestais receberam dezenas de ligações de turistas assustados que achavam que havia um homem armado em cada arbusto. A polícia organizou patrulhas 24 horas por dia nas estradas, parando e verificando todas as vans e campistas suspeitos. Tiffany Miller se tornou uma heroína nacional, com sua história de abnegação do marido e o resgate milagroso da esposa tocando o coração de milhões de pessoas. As pessoas levaram flores ao hospital e criaram grupos de apoio nas mídias sociais. Mas enquanto o público lamentava Richard e rezava pela saúde de Tiffany, o detetive Golden deixou o quarto do hospital com uma sensação estranha. Ele olhou novamente para o relatório do exame da vítima, onde o médico havia descrito a natureza dos arranhões no corpo dela, e franziu a testa. Algo nessa história heróica não condizia com o que os cientistas forenses normalmente viam nos corpos de pessoas que haviam corrido pela floresta selvagem por 5 dias. No dia 23 de agosto de 2016, a operação para encontrar o chamado Caçador de Wyoming atingiu seu clímax. Enquanto o público aguardava notícias sobre a captura do maníaco, uma tensão ansiosa começou a crescer na sede da investigação, causada não pela presença do criminoso, mas por sua completa ausência. Uma equipe combinada da SWAT, reforçada por guardas florestais do Serviço Nacional de Parques, estava vasculhando a área de floresta indicada por Tiffany Miller há 3 dias. De acordo com seu testemunho detalhado, era ali, em um barranco profundo a 8 quilômetros da Slough Creek Trail, que o acampamento do sequestrador estava localizado. Ela descreveu cabanas feitas de galhos, pilhas de lixo, ossos de animais e o local onde ela e Richard foram mantidos amarrados a árvores.
Os comandos se moviam em cadeia, verificando cada arbusto, cada afloramento rochoso. Eles esperavam encontrar uma cápsula de bala do tiro fatal, vestígios de luta, fragmentos de amarras de plástico ou, o mais importante, o corpo de Richard Miller. Mas a floresta era estéril. Não havia sinal de presença humana na clareira nas últimas semanas. O musgo estava imaculado, os galhos dos arbustos intactos. Os detectores de metal estavam silenciosos. Nenhuma única cápsula de projétil, nenhuma única bala, nenhuma única faca ou lata esquecida. Os cães, treinados para procurar restos humanos e gases de pólvora, circulavam pelo perímetro sem dar nenhum sinal. O comandante da equipe da SWAT anotou em seu relatório a frase que se tornou o primeiro sinal de alerta para os detetives. A área não corresponde à descrição do crime. Ninguém estava correndo, atirando ou morrendo aqui. Enquanto isso, a centenas de quilômetros de distância, em Billings, Montana, o detetive Robert Carter começou a investigar o outro lado da tragédia, a vida pessoal do casal. Por fora, os Millers pareciam um casal de revista. Jovens, bem-sucedidos e apaixonados por viajar. Vizinhos e colegas foram unânimes em afirmar que se tratava de um casamento perfeito. No entanto, quando os detetives começaram a fazer perguntas incômodas a portas fechadas, a fachada da família perfeita começou a desmoronar. Uma colega de Richard no escritório de arquitetura, que deseja permanecer anônima, disse durante o interrogatório que Richard era um controlador patológico. Segundo ela, ele exigia que sua esposa prestasse contas de cada centavo que gastava. Tiffany deveria guardar todos os recibos de supermercados e postos de gasolina, e no final do mês, Richard os comparava com os extratos bancários. Ele controlava suas ligações telefônicas, seu círculo social e até mesmo suas escolhas de roupas. Ela não conseguia respirar sem a permissão dele, disse a testemunha no relatório. Mas a verdadeira bomba explodiu quando os investigadores verificaram os registros telefônicos e a geolocalização de Tiffany um mês antes da viagem. Em 14 de julho de 2016, o telefone dela foi gravado no centro comercial de Billings, em um prédio que abrigava o conhecido escritório de advocacia Stone Partners, especializado em processos de divórcio. Os investigadores entraram imediatamente em contato com o principal sócio do escritório, James Stone. Referindo-se a uma ordem judicial, o advogado foi forçado a confirmar o fato da consulta. Ele disse que Tiffany Miller realmente o procurou para saber mais sobre as perspectivas do divórcio. Ela estava assustada e procurando uma maneira de sair do controle total do marido, mas a notícia foi decepcionante. O acordo pré-nupcial, redigido pelos advogados do pai de Richard, era tão rigoroso que, se a esposa iniciasse o divórcio, ficaria sem moradia e sem sustento. A única cláusula que previa pagamentos significativos era a morte de um dos cônjuges em decorrência de um acidente. Enquanto os detetives em Billings digeriam essas informações, em Cody, o patologista forense Dr. Alan Grant estava concluindo um exame detalhado de Tiffany Miller. Ele estava sentado em seu escritório, olhando as fotografias dos ferimentos no corpo da paciente, e quanto mais ele olhava, mais dúvidas tinha. Em seu relatório preliminar, Grant observou uma discrepância gritante entre a história da vítima e as evidências médicas objetivas. Tiffany alegou que estava correndo em pânico por uma floresta densa para escapar de um perseguidor armado. Qualquer pessoa que já tenha tentado correr pela vegetação rasteira de coníferas de Yellowstone sem uma trilha, sabe que isso inevitavelmente leva a lacerações profundas, hematomas nas canelas e joelhos por bater em troncos caídos e roupas rasgadas quando entram em contato com galhos. Em contraste, os arranhões nos braços e pernas de Tiffany eram surpreendentemente superficiais e ordenados. A maioria deles eram linhas verticais e finas, como se ela tivesse caminhado lentamente pelos arbustos, afastando os galhos com cuidado, ou até mesmo os tivesse infligido deliberadamente a si mesma, para simular uma luta com a natureza. Não havia hematomas característicos de quedas, que são inevitáveis quando se corre por terrenos acidentados em um estado de afeto. Os ferimentos são estáticos, não dinâmicos, escreveu o perito secamente em seu relatório. Os resultados do exame bioquímico de sangue foram ainda mais suspeitos. Tiffany alegou ter passado 5 dias na floresta sem comida ou água, sofrendo de calor durante o dia e frio à noite.
Nesse cenário, seus níveis de sódio, potássio e creatinina no sangue teriam atingido níveis críticos, com risco de morte. Seus rins teriam começado a falhar. Entretanto, os testes mostraram apenas uma desidratação moderada, típica de uma pessoa que não bebeu água por cerca de um dia, até um máximo de 36 horas. O nível de eletrólitos foi reduzido, mas não de forma catastrófica. Isso era fisiologicamente impossível para uma maratona de sobrevivência de 5 dias. Seu corpo não estava morrendo, estava apenas cansado. O detetive Mark Golden, depois de receber o relatório da equipe de busca, o relatório de Billings sobre a visita ao advogado e o relatório médico do Dr. Grant, sentiu um arrepio na espinha. Ele ficou parado no corredor do hospital, olhando para a porta fechada da ala onde a heroína nacional estava deitada. Um pensamento não lhe saía da cabeça. Se não havia nenhum acampamento, nenhuma cápsula de bala e nenhum maníaco na ravina, de quem ela estava fugindo? E a pergunta mais assustadora de todas: por que seu corpo estava se comportando como se ela não tivesse sobrevivido a 5 dias na floresta selvagem, mas estivesse apenas esperando? Golden pegou seu telefone e discou o número do líder da equipe de busca. "Pare na ravina", disse ele com uma voz calma, mas firme. "Estamos procurando no lugar errado, e parece que não estamos procurando o que pensávamos estar procurando." O detetive desligou o telefone e se dirigiu à saída, percebendo que a única testemunha objetiva do caso estava agora deitada no laboratório forense, coberta de sangue, e que estava prestes a falar na linguagem dos números e das coordenadas. No dia 24 de agosto de 2016, o centro de gravidade da investigação mudou das florestas de Wyoming para os escritórios estéreis do Laboratório Forense Digital do Federal Bureau of Investigation, em Denver, Colorado. Enquanto Tiffany Miller continuava a se fazer de vítima no Hospital Cold e o detetive Golden tentava montar o quebra-cabeça de evidências circunstanciais, a mesa do especialista técnico sênior Michael Vance estava cheia do item que daria fim à história. Era o mesmo navegador GPS Garmin iTrax que os médicos haviam tentado remover da mão de Tiffany na estrada. O dispositivo parecia um corpo estranho em meio aos equipamentos e monitores cromados do laboratório. Seu corpo amarelo emborrachado estava coberto por uma camada de sujeira, e os botões e as rachaduras na tela ainda continham traços marrons de sangue seco, que, de acordo com dados preliminares, pertencia a Richard Miller. Para os especialistas, esse pedaço de plástico e chips era uma caixa preta, semelhante àquelas procuradas após acidentes aéreos. O procedimento de extração de dados começou às 11 horas da manhã. Vance conectou o dispositivo a um terminal seguro por meio de um gateway especial, para evitar qualquer alteração na memória do dispositivo. A luz verde do navegador piscou, sinalizando que a conexão havia sido estabelecida. A tela do monitor exibiu as palavras "Downloading Tracks". O que os especialistas viram nos minutos seguintes mudou completamente o curso da investigação e transformou a heroína na principal suspeita. A primeira mentira de Tiffany Miller foi exposta antes mesmo de os peritos abrirem o cartão. Em seu depoimento, ela afirmou categoricamente que havia pegado o navegador do marido na confusão da fuga e que ele estava desligado ou descarregado, de modo que ela não poderia usá-lo para se orientar. No entanto, o registro do sistema do dispositivo mostrou o contrário. De acordo com o protocolo digital, a energia do navegador foi ligada às 9 horas da manhã de 14 de agosto, no início da rota, e não foi desligada nenhuma vez durante os 7 dias. O dispositivo funcionou continuamente, registrando cada segundo, cada parada e cada mudança de altitude até ser removido pelos paramédicos. Alguém substituiu cuidadosamente as baterias por volta do 3º dia, para evitar que o olho eletrônico se fechasse. Quando Vance sobrepôs a trilha de GPS resultante em um mapa topográfico do Parque Yellowstone, uma segunda verdade, ainda mais assustadora, foi revelada. Tiffany havia descrito sua fuga como uma corrida caótica e em pânico pelo matagal, onde ela não sabia o caminho, guiada apenas pelo medo. Se isso fosse verdade, a linha no mapa teria se assemelhado a uma bola emaranhada, com mudanças repentinas de direção, voltas e reviravoltas.
Mas o monitor mostrou uma imagem completamente diferente. A linha de movimento era surpreendentemente suave e lógica. Não era o caminho de uma vítima fugindo de um maníaco. Era a rota de um turista experiente que sabia para onde estava indo. A trilha contornava com confiança obstáculos difíceis, como pântanos e ventos fortes, e levava de uma fonte de água doce a outra. A análise da velocidade mostrou que o objeto estava se movendo a uma velocidade média de 2,5 milhas por hora. Um passo calmo e medido de uma pessoa que economiza energia e tem total controle da situação, sem solavancos, sem pânico. A terceira descoberta fez os agentes congelarem. No terceiro dia após seu desaparecimento, no dia 17 de agosto, quando, de acordo com Tiffany, ela estava correndo sem sentir as pernas, a 2 dias de um perseguidor armado, o navegador registrou uma longa parada. O ponto no mapa ficou congelado por 14 horas. Isso aconteceu na área dos penhascos do Pico Baronet, em um lugar o mais longe possível de qualquer trilha oficial para caminhadas. Era um beco sem saída, um esconderijo perfeito. A lógica disse aos investigadores uma verdade simples. Uma pessoa fugindo de um assassino não dorme por 14 horas em um lugar a menos que se sinta completamente segura. Essa parada não foi uma pausa forçada pela vítima ferida, foi uma espera a sangue frio. Tiffany não estava perambulando, ela estava esperando seu momento, provavelmente observando os helicópteros de busca de seu esconderijo. Mas a pista mais assustadora estava escondida nos dados do altímetro, um dispositivo que mede a altitude. Enquanto analisava o gráfico do dia 16 de agosto, o dia do suposto assassinato, Michael Vance notou uma anomalia que o levou a ligar urgentemente para o chefe do departamento. Às 14 horas e 12 minutos do dia 16 de agosto, o dispositivo registrou uma mudança brusca na altitude. O gráfico, que antes flutuava suavemente de acordo com o terreno, de repente despencou em uma linha reta. A queda registrada foi de 260 pés, quase 80 metros, em questão de minutos. Essa não foi uma descida a pé, foi uma queda. No entanto, o navegador não se acidentou. Imediatamente após a queda, o ponto congelou no fundo do profundo desfiladeiro por cerca de 20 minutos. E então começou o processo inverso, uma subida lenta e difícil pela mesma trajetória, que levou mais de 40 minutos. O quadro do crime estava surgindo com precisão matemática. Alguém, e agora a investigação entendia quem, havia caído ou sido jogado no abismo com o navegador. Mas então outra pessoa desceu até o fundo do desfiladeiro. Não para ajudar, porque é impossível sobreviver a uma queda de tal altura. A pessoa desceu, passou 20 minutos ao lado do corpo, pegou o navegador e voltou para cima. Foi nesse momento que os peritos se lembraram do sangue que havia se acumulado entre os botões do aparelho. Não era o sangue dos ferimentos superficiais de Tiffany. Era o sangue de um homem caído no fundo do cânion, esmagado contra as rochas. O navegador estava lá, no epicentro da morte, e Tiffany Miller não estava indo até lá para salvar o marido, mas para pegar o único dispositivo que poderia tirá-la da floresta, e provavelmente para garantir que Richard fosse silenciado para sempre. O agente Vance imprimiu um mapa com as coordenadas finais. O ponto onde ocorreu a queda abrupta de altitude foi na área do Yellowstone River Canyon, um setor que as equipes de busca nem sequer haviam considerado, porque ficava longe da rota de fuga descrita pela viúva. A testemunha eletrônica não se limitou a expor a mentira. Ela traçou uma linha direta até o túmulo de Richard Miller. Em 25 de agosto de 2016, o vetor da operação policial mudou instantânea e radicalmente. Enquanto um dia antes centenas de pessoas haviam vasculhado a floresta em busca do mítico Caçador de Wyoming, agora uma pequena equipe tática de 6 pessoas tinha uma tarefa completamente diferente. Eles não estavam procurando por um criminoso. Eles estavam indo verificar as coordenadas de uma mentira. Os dados recebidos do navegador apontavam para um ponto específico no mapa, a encosta inacessível do Pico Baronet, localizada na parte nordeste do Parque Yellowstone. Foi lá, de acordo com o rastro digital, que o dispositivo passou 14 horas imóvel, enquanto o estado inteiro rezava pelo resgate da infeliz vítima. A operação começou às 6 horas da manhã. A equipe era composta por 2 detetives do escritório do xerife, 2 agentes federais e 2 alpinistas experientes. A subida até o ponto foi extenuante.
encostas rochosas íngremes, alternadas com densas moitas de zimbro, através das quais eles tiveram que cortar com facões. A área foi escolhida perfeitamente para alguém que não quer ser encontrado. Ela oferecia uma vista panorâmica do vale, o que possibilitava controlar o movimento das equipes de busca e, ao mesmo tempo, permanecer invisível para os observadores de baixo. Às 11h40, o grupo chegou às coordenadas estabelecidas. Eles viram uma imagem que finalmente destruiu a lenda de Tiffany Miller. Não era o acampamento de um sequestrador louco com cabanas e ossos de animais. Era um nicho natural na rocha, com não mais de 1,5 metro de profundidade, cuja entrada estava habilmente disfarçada por galhos de pinheiro recém-cortados. Os galhos não haviam sido cortados com uma faca, mas cuidadosamente quebrados para que a abertura parecesse natural. Era o trabalho de um homem que pensava com clareza e a sangue frio. Quando o guarda florestal retirou o disfarce e acendeu a lanterna lá dentro, os detetives viram o que os relatórios chamariam de rookery. Um lugar para sentar havia sido cuidadosamente preparado no chão de pedra. Havia um cobertor isotérmico salva-vidas estendido, uma folha brilhante que não estava na lista de itens roubados reivindicados por Tiffany. Isso significava que ela o tinha com ela e havia escondido esse fato. Mas a prova mais importante estava por perto, transformando a história de fome e desidratação em uma farsa. Em um pequeno recesso na parede da caverna, os investigadores encontraram 5 pacotes vazios de géis energéticos de alta caloria da GU Energy. Cada pacote contém carboidratos suficientes para sustentar a força de um corredor de maratona. Enquanto Tiffany dizia aos médicos que comia frutas vermelhas e bebia em poças d'água, na verdade, ela estava sentada em um abrigo seco e mantinha sistematicamente seu equilíbrio energético. Ao seu lado, havia uma garrafa de litro meio vazia de água fabricada na fábrica, que ela provavelmente também escondeu durante sua fuga. Mas o verdadeiro choque estava esperando pelos detetives, quando eles começaram a examinar os pertences pessoais deixados nesse acampamento improvisado. Sob a borda do cobertor, havia um pequeno caderno com capa de couro preto. Era um caderno comum que os turistas costumam levar consigo para fazer anotações sobre a rota. Mas as anotações feitas pela mão de Tiffany Miller não descreviam a beleza da natureza. Era um roteiro, um plano detalhado e cínico para sua própria salvação. O detetive, que estava folheando as páginas com luvas de borracha, sentiu os cabelos em pé. Na página datada de 17 de agosto, havia uma palavra: espere. Na página seguinte, datada de 19 de agosto, a caligrafia se tornou mais abrangente. Helicópteros estão próximos. Sentem-se em silêncio. Não saia antes do pôr do sol. Mas o mais incriminador foi o registro do dia 20 de agosto, feito no dia anterior àquele em que ela apareceu na rodovia. Ela continha uma instrução aterrorizante para a própria senhora. Dia 5. Colocar lama em meu rosto e mãos. Rasgar a camiseta no ombro, parecer convincente. O último ponto do plano, marcado com a data de 21 de agosto, soava como o comentário final do diretor. Vá para a pista. 6 da manhã. Nevoeiro. Hora perfeita para uma reunião. No canto da caverna, eles também encontraram tesouras de unha com vestígios de fibras de tecido azul. Os peritos presentes no local confirmaram que os cortes nas roupas de Tiffany, que ela alegou terem sido resultado da corrida pelo matagal, foram feitos com essa ferramenta. Ela havia metodicamente reduzido seu equipamento a trapos enquanto estava sentada em segurança e no calor, preparando-se para sua aparição vencedora do Oscar na frente do motorista do caminhão madeireiro. A informação sobre a descoberta foi imediatamente comunicada à sede. O comando PARE para as equipes de busca foi dado às 12h15. O mito do caçador morreu ali, na caverna na encosta do Pico Baronete. Tudo o que resta é a verdade nua e crua sobre uma mulher que calculou cada passo de sua vida, exceto por um. Ela subestimou a tecnologia que carregava no bolso. Às 18 horas daquela tarde, o detetive Mark Golden, acompanhado de um agente do Federal Bureau of Investigation, entrou no hospital em Cold. A atmosfera no corredor mudou instantaneamente. Os policiais que guardavam o quarto da vítima receberam ordens para se afastar da porta.
Golden, segurando uma pasta com fotos da caverna e cópias de páginas de caderno, abriu a porta do quarto 304. Tiffany Miller estava sentada na cama, olhando pela janela. Ela ainda estava interpretando o papel de uma mulher fraca e quebrada. Quando viu os detetives, ela tentou fingir preocupação, perguntando com voz trêmula se havia alguma notícia sobre Richard. Golden não respondeu. Ele silenciosamente foi até a cama e colocou as fotos na frente dela. A caverna, as embalagens de gel, o caderno. Por um momento, a enfermaria ficou em silêncio. Apenas o zumbido dos aparelhos médicos podia ser ouvido. Tiffany olhou para as fotos, e a máscara de sofrimento começou a cair de seu rosto, revelando algo frio e predatório. Ela sabia que o jogo tinha acabado. O detetive Golden, mantendo a voz baixa, falou a fórmula padrão de prisão. Tiffany Miller, a senhora está presa por suspeita de obstrução da justiça e perjúrio. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Quando as algemas de metal foram colocadas em seus pulsos, onde os médicos haviam tratado cuidadosamente de arranhões falsos ontem, Tiffany não disse uma palavra. Não chorou, não gritou sua inocência. Apenas olhou para o detetive, e não havia medo em seus olhos, apenas irritação pelo fato de seu plano perfeito ter sido frustrado. No entanto, ela não sabia o principal. A polícia não havia apenas encontrado o local onde ela estava escondida. Graças ao mesmo navegador, eles já sabiam onde ela havia descido no dia da morte do marido. Embora Tiffany permanecesse em silêncio, os detetives perceberam que a pior descoberta ainda estava por vir. No dia 26 de agosto de 2016, a atmosfera na sala de interrogatório do escritório do xerife do condado de Park tornou-se tão densa que o senhor poderia cortá-la com uma faca. Tiffany Miller, encurralada pelas evidências físicas encontradas em seu esconderijo na encosta do Pico Baronet, percebeu que o silêncio não era mais ouro. Sua lenda de uma fuga heróica de um maníaco havia se desmanchado em pó. E agora ela precisava de uma nova história. Uma que pudesse explicar a presença de um cadáver sem levá-la à cadeira elétrica. Sob a pressão dos detetives, que metodicamente expuseram os fatos da mentira à sua frente, a senhora desmoronou. Chorou novamente, mas dessa vez não eram as lágrimas de uma vítima, mas de uma acusada tentando negociar sua vida. Tiffany mudou seu depoimento. Ela afirmou que a morte de Richard foi resultado de legítima defesa. De acordo com sua nova versão, seu marido, conhecido por sua natureza despótica, encenou uma cena de ciúmes à beira de um penhasco. Ele supostamente começou a estrangulá-la, ameaçando jogá-la no chão, e ela instintivamente o empurrou para longe em defesa de sua vida. Richard perdeu o equilíbrio e caiu no abismo. Com medo de que ninguém acreditasse nela, pois não havia testemunhas, ela fugiu e inventou uma história sobre o sequestro. Essa versão poderia ter funcionado. Os jurados geralmente simpatizam com as mulheres vítimas de violência doméstica. No entanto, Tiffany Miller novamente subestimou seu principal inimigo, os dados digitais armazenados na memória do navegador. A testemunha eletrônica não tinha emoções, operava apenas com coordenadas e altitude. E esses números mostravam a imagem de uma execução a sangue frio, não de uma defesa espontânea. Os investigadores sobrepuseram as coordenadas registradas pelo dispositivo no dia da morte de Richard, 16 de agosto, em um mapa tridimensional detalhado do Parque Yellowstone. O ponto X, onde a vida do arquiteto terminou, não estava em uma trilha de caminhada ou mesmo perto de uma. Era uma seção do Grand Canyon do rio Yellowstone, conhecida entre os guardas florestais como o Setor do Diabo. É um lugar onde os turistas quase nunca vão por causa da rocha frágil e dos penhascos íngremes que despencam centenas de metros. Era impossível chegar lá por acidente. O senhor só poderia chegar lá de propósito, com um objetivo claro em mente. Uma reconstrução dos eventos com base nos dados do altímetro e do acelerômetro do navegador reconstruiu a linha do tempo do assassinato em 1 minuto. Tiffany conhecia a paixão de seu marido por fotografias espetaculares. Ela o trouxe deliberadamente para essa borda perigosa, o lugar perfeito para um acidente. Os dados do dispositivo não registraram nenhum movimento caótico típico de uma luta ou estrangulamento. Pelo contrário, o dispositivo ficou em repouso por cerca de 5 minutos antes da queda. Richard provavelmente estava preparando a câmera ou posando de costas para o precipício.
A sacudida foi forte e inesperada. Mas a descoberta mais assustadora aguardava os investigadores em seguida. A análise do perfil de altitude mostrou que Richard não morreu instantaneamente. A queda ocorreu em uma saliência a 80 pés abaixo da borda do penhasco, e não no fundo do cânion. E então o navegador começou a se mover. O altímetro registrou uma descida lenta e cuidadosa. Não era um dispositivo que havia caído com o corpo. Era a Tiffany que estava descendo. Ela não correu em busca de ajuda, não ligou para o serviço de resgate, embora o sinalizador de satélite pudesse ter captado um sinal. Ela levou 20 minutos para descer até o local onde o marido havia caído. Os dados mostraram que ela passou exatamente 18 minutos na prateleira abaixo. Por que ela desceu? A resposta veio dos cientistas forenses que examinaram o próprio dispositivo. O sangue que se acumulava nas fendas da caixa era de Richard, mas a forma como havia caído sobre o dispositivo era consistente com respingos de um impacto, não com sangramento de uma queda. O cenário era horrível em sua racionalidade. Após a queda, Richard estava vivo, possivelmente inconsciente ou gravemente ferido, mas vivo. Tiffany não desceu para prestar os primeiros socorros. Ela desceu para pegar o navegador dele, a única coisa que lhe garantia uma saída segura desse labirinto de pedras. Sem o GPS, ela poderia ter morrido sozinha. Depois de pegar o aparelho, ela percebeu que não poderia deixá-lo vivo. O testemunho do marido ferido teria arruinado sua vida e a privaria dos benefícios do seguro. Os investigadores concluíram que foi durante aqueles 18 minutos no fundo do desfiladeiro que ela pegou uma pedra e acabou com o marido, batendo nele até que ele parasse de respirar. O dispositivo estava em sua mão, no momento ou bem próximo a ela, registrando o momento da morte como outro ponto no mapa. Depois disso, a subida começou. O gráfico de altitude foi subindo lentamente. A senhora voltou para a borda do cânion, deixando o corpo mutilado em uma saliência onde não era visível de cima e de difícil acesso para os predadores. Ela agiu de forma calculista e cínica. Suas ações posteriores, esperar na caverna por uma semana, fingir exaustão e fazer uma dieta de géis energéticos, faziam parte do mesmo plano. Ela precisava ganhar tempo para que seu corpo começasse a se decompor e para que sua própria aparência despertasse pena, em vez de suspeita. O detetive Golden, olhando nos olhos da mulher algemada à sua frente, perguntou apenas uma coisa: por que ela não havia jogado fora o navegador? A resposta estava em seu silêncio. Ela era uma moradora da cidade, que tinha pavor de se perder. O medo de morrer na floresta era mais forte do que a cautela do assassino. Ela se agarrou àquele pedaço de plástico como uma tábua de salvação, sem perceber que ele se tornaria uma âncora que a arrastaria para baixo. Agora que a polícia tinha as coordenadas exatas do local do acidente, a operação entrou em sua fase final. Um grupo de alpinistas de resgate começou a preparar o equipamento para uma descida difícil no setor do Diabo. Eles sabiam onde procurar. Sabiam que veriam ferimentos incompatíveis com uma simples queda. Mas nenhum deles tinha ideia de que Richard Miller, mesmo morto, tinha uma última surpresa para sua esposa, esperando por eles no bolso de seu paletó. No dia 28 de setembro de 2016, o ponto final da história que havia mantido todo o estado de Wyoming em suspense não foi colocado em um tribunal, mas no fundo de uma sombria armadilha de pedra. Exatamente às 7h30 da manhã, uma equipe de elite do Serviço Nacional de Parques, composta por 5 dos mais experientes alpinistas e 2 cientistas forenses, chegou à borda do Grand Canyon do rio Yellowstone. Eles estavam segurando um mapa com coordenadas extraídas da memória do navegador. Esses números apontavam para um ponto a 80 pés abaixo do nível do deck de observação, no chamado setor cego, que não pode ser visto do ar ou de trilhas de caminhada. A descida ao abismo foi tecnicamente desafiadora e perigosa. Os alpinistas usaram cintas duplas, descendo lentamente a rocha frágil da parede íngreme. Abaixo, a uma profundidade de centenas de metros, o rio rugia e o vento frio, que está sempre no cânion, tentava arrancar as pessoas da encosta. Às 10h15, o primeiro socorrista tocou seus pés em uma estreita borda de pedra. Um momento depois, o rádio no topo voltou a funcionar.
A voz do alpinista era seca e desprovida de emoção. Contato visual confirmado. Objeto encontrado. Os restos mortais de Richard Miller estavam presos entre a parede do cânion e uma grande rocha. Mas essa não era a posição de uma pessoa que havia simplesmente caído. O corpo estava parcialmente coberto por pedras, galhos de zimbro e terra. A natureza não cria tais estruturas. Era uma sepultura construída às pressas por mãos humanas. Quem fez isso tentou disfarçar a cor laranja brilhante da jaqueta do falecido para que ele não fosse visto do helicóptero. Esse fato finalmente confirmou que alguém estava com Richard depois que ele caiu. Um exame inicial do corpo no local por um cientista forense que acompanhou a equipe na queda revelou uma lesão horrível no crânio. O osso occipital foi esmagado. A natureza do dano indicava um golpe forte e proposital, com um objeto pesado e sem corte, em vez de um golpe em uma superfície plana durante uma queda. Uma pedra com vestígios de uma substância marrom foi encontrada perto do corpo e foi apreendida como uma possível arma do crime. O procedimento de levantamento do corpo durou mais de 5 horas. Quando o container especial foi finalmente trazido à superfície, os investigadores começaram a examinar os pertences pessoais nos bolsos das roupas da vítima. Um item que se tornou a prova mais importante do caso foi encontrado no bolso interno da jaqueta de tempestade, o smartphone de Richard Miller. O dispositivo estava em uma capa profissional à prova d'água e de choque, que protegeu os componentes eletrônicos contra a umidade e danos mecânicos. O telefone foi entregue ao laboratório na mesma noite. Depois de carregar a bateria, os especialistas tiveram acesso à galeria de arquivos de mídia. O último arquivo era uma gravação de vídeo feita em 16 de agosto de 2016, às 14 horas e 12 minutos. Isso foi 2 minutos antes de a queda fatal de altitude ser detectada pelos sensores de GPS. O vídeo, que mais tarde seria exibido no tribunal, chocou até mesmo o mais cínico dos advogados de defesa. Na tela, Richard Miller estava de pé na borda do mesmo parapeito. O sol estava brilhando e o vento estava bagunçando seus cabelos. Ele parecia absolutamente feliz e calmo. O homem segurou a câmera à sua frente, fotografando um panorama do majestoso cânion, e depois virou a lente para si mesmo. Suas últimas palavras para a esposa foram claras. Tiff, isso aqui é simplesmente deslumbrante. O senhor escolheu um ótimo lugar. A vista é incrível. Vem aqui, vamos tirar uma foto juntos. A senhora, não tenha medo, aqui é seguro. No fundo da gravação, ouvimos o som de passos no cascalho e a voz de Tiffany se aproximando. Estou indo, querida. Fique aí e não se mexa. Quero tirar uma foto da senhora. O vídeo é interrompido. Essa gravação ultrapassou toda a linha de defesa. A versão de legítima defesa, de uma briga, de Richard atacando a esposa e tentando estrangulá-la, revelou-se uma mentira cínica. O vídeo não mostrava medo, agressão ou tensão. Richard confiava totalmente em sua esposa. Ele admirava o local que ela escolheu para sua execução. Ela o atraiu para a beira do penhasco com lisonjas e um pedido de fotografia, e depois o empurrou friamente pelas costas. O julgamento de Tiffany Miller começou em abril de 2017, no Tribunal Distrital do Condado de Park. O promotor construiu o caso sobre 3 pilares: os dados do GPS da navegadora, que provavam sua presença na cena do assassinato, e a manipulação da altitude; o esconderijo de comida encontrado, que refutava a lenda da perambulação; e, por fim, o vídeo da morte de Richard, que provava a premeditação das ações da ré. Durante as audiências, Tiffany se comportou de forma distante, olhando para um ponto. Ela não chorava mais, nem tentava evocar piedade. Quando o promotor mostrou aos jurados o navegador Garmin, ela fechou os olhos por um momento. Esse pequeno dispositivo amarelo, que ela havia agarrado com tanta força na mão na estrada, considerando-o sua passagem para uma vida nova e rica, tornou-se sua sentença. Ela o guardou para não se perder na floresta, mas foi o dispositivo que trouxe a justiça até ela. No dia 20 de maio de 2017, o júri, após 3 horas de deliberação, anunciou o veredicto.
culpado de homicídio qualificado em primeiro grau. O juiz, ao ler o veredicto, chamou o crime de um ato de crueldade e cálculo excepcionais. Tiffany Miller foi condenada à prisão perpétua em uma prisão federal sem possibilidade de liberdade condicional. Hoje, anos após a tragédia, a Slow Creek Trail continua sendo uma rota popular. Os caminhantes que passam pelo desvio para o cânion raramente sabem do drama que aconteceu aqui em um dia de agosto. Mas entre os guardas florestais, a história das coordenadas de mentiras se tornou uma lenda. Ela nos lembra que na era digital não existem crimes perfeitos. O Yellowstone Canyon pode engolir um corpo, esconder evidências e lavar os rastros com a chuva, mas não pode apagar os rastros digitais deixados pela crueldade humana. Richard Miller está morto, mas a tecnologia que ele tanto amava lhe deu uma voz do além-túmulo para nomear seu assassino.